Eu queria nessa manhã falar com você a respeito de casamento. A gente estava ontem à noite com um casal, Sandro e Munira. A gente estava com eles e no fluir da conversa nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre casamento. Nós estamos saindo de uma pandemia de Covid-19, mas estamos envoltos em uma pandemia de divórcios. Muitos divórcios, muitas crises no casamento. E as crises, e quando a gente vê, isso já foi falado aqui, que a quantidade de divórcios lá fora da igreja é muito parecida com a quantidade de divórcios dentro da igreja. Isso para nós, como crentes, como filhos de Deus, precisa soar como vergonhoso. Porque nós somos um povo diferente. Nós somos o povo da aliança. E a gente devia estar numa situação melhor. Mas, infelizmente, quando você vai puxar a pesquisa, você vê que é parecidíssimo o mundo com a igreja. Então, o que está acontecendo conosco? O que acontece com o povo de Deus? Uma das coisas que nos faz pensar é que o povo não está lendo a Bíblia, ou se está lendo, não está compreendendo aquilo que Deus está falando. Porque o Deus que criou o casamento, Ele também criou todas as condições para que a gente possa ter uma vida abençoada no nosso casamento. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. É muito comum pessoas que estão pensando em se divorciar, compartilhar isso conosco e a gente perguntar, mas o que Deus acha dessa atitude que você quer tomar? O que a Bíblia fala a respeito de casamento? O que Deus tem falado com você para que você tome essa decisão? E quase sempre a pessoa não tem uma resposta. Porque, na verdade, não consultou a Deus. É um desejo do coração, eu vou trocar uma de 40 por uma de 20, uma de 30 por uma de 15, e vamos continuar a nossa vida porque não deu mais certo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E existem 2 textos na palavra, existem 2 versículos na palavra de Deus. Vou dar só um exemplo para vocês, que às vezes a gente não entende a profundidade daquilo que o versículo está falando. Oséias capítulo 4, verso 6, é um versículo muito conhecido. Inclusive, nessa semana, eu acho que o presidente falou desse versículo se referindo a seus adversários políticos. A palavra de Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. Esse é o que tudo a gente conhece, esse versículo a gente conhece de cor. Oséias 4,6, meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. E a gente para bem aí. A gente aplica isso aí por diversas coisas. O cara não tem entendimento no trabalho, não tem entendimento de político, não tem entendimento disso, então ele está sendo destruído. Mas o versículo continua. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O final do versículo é trágico, porque no contexto daquilo que está sendo falado aqui pelo profeta Oséias, existia uma corrupção generalizada em Israel. E não havia distinção entre o sacerdote e o povo. Todos estavam envolvidos no pecado. E Deus, através daquele profeta, ele exorta o seu povo, mas de forma especial. Ele
exorta o sacerdote, que era responsável por ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito forte sobre esse homem. É rejeição. Olha, tu rejeitaste a Deus, eu te rejeitarei. Eu te tirarei do meu sacerdócio. Tu não vai mais exercer a função diante de mim. Tu te esqueceste da lei de Deus, da minha lei. E ele termina dizendo, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quando nós trazemos uma aplicação desse versículo para os nossos dias, nós entendemos que nós, como povo de Deus, somos sacerdotes diante de Deus. E quando o homem de Deus se afasta da presença de Deus, ele traz consequências não só para ele, mas também para a sua família, para os seus filhos. Em outras palavras, quando um casamento é desfeito, a consequência vem sobre a vida dos filhos. Quando uma aliança é quebrada, os filhos sofrem em decorrência dessa quebra de aliança. Então a aplicação aqui, o homem se afasta de Deus, o homem se afasta das coisas de Deus, o homem esquece Deus, Deus destitui. E a consequência vem sobre a vida dos filhos. Existe outro versículo também que a gente pronuncia muito e não entende também muito, às vezes, a profundidade. É em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Quando diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. A gente usa muito isso para o evangelismo, e é uma verdade. A gente evangeliza para alguém que tem um coração endurecido, ele precisa abrir a porta do seu coração para que Deus entre. Mas aqui Deus está falando com o seu povo, Deus está falando com a sua igreja. Ele está falando com a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que Deus está rejeitando. E ele diz que ele está na porta. É possível haver uma igreja onde Deus está na porta querendo entrar e não consegue, não deixam ele entrar? É possível. É possível. Assim também na porta do nosso coração, nós que somos crentes. Às vezes Deus está batendo e nós temos outras prioridades. Como igreja, nós podemos estar participando de ritos, mas estar distante de Deus. É possível, sim, estarmos dentro da igreja e afastados de Deus. Aquela igreja era morna. Ela se achava rica, mas na verdade Deus está dizendo através de João que ela é pobre. Um coração endurecido. Então, quando nós vemos essas pesquisas e vemos o que está acontecendo com o casamento, a aliança estabelecida por Deus, que é o casamento, a gente vê essas coisas todas, a gente começa a pensar que o resultado disso tudo são corações endurecidos, que não estão se importando com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus quer. E isso é muito grave para nós. Deus, Ele nos deu todas as ferramentas para que a gente possa ter um casamento abençoado. Amém? A palavra de Deus, ela nos instrui de como termos um coração abençoado, um casamento abençoado. E a gente precisa crer nessa palavra. Eu costumo dizer que a restauração, ela vai começar na casa de Deus. A restauração vai começar na casa de Deus. A igreja, ela tem duas funções. Ela recebe os perdidos e ela trata daqueles que foram ganhos. E a gente precisa, sim, investir no nosso casamento. A gente precisa levar a sério o nosso casamento. Amém?
E o texto que eu queria compartilhar com vocês essa manhã está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Deixe sua Bíblia aberta, que Deus vai falar com você acerca daquilo que Ele quer para o seu casamento. Você que está aqui nessa manhã, você que está nos assistindo, você que está aí na galeria, talvez você diga, essa palavra não é para mim, porque eu não sou casado, eu sou tão jovem, mas você vai precisar dessa palavra. Você vai precisar dessa instrução. Você talvez esteja pensando, eu não tenho nada a ver com essa pregação de hoje. Mas você pode ser um instrumento na sua casa para levar essa verdade em amor para os seus pais. Amém? Diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A gente vai ler versículo por versículo para a gente tentar trazer alguma luz sobre tudo isso. Na verdade, é uma instrução bastante prática. Aqui, o que mais às vezes nos confunde é a questão de submissão. Porque a gente vê nos nossos dias a submissão como algo, sabe, algo que está te levando para baixo, está te trazendo, te tornando de forma inferior. Mas a gente precisa entender o que é a submissão. Deus estabeleceu o casamento e Ele estabeleceu uma hierarquia. E a submissão da esposa, quando Paulo está falando aqui submissão, ele está trazendo do versículo anterior, onde ele está falando com a igreja. Ele está falando no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele começa a falar como a gente deve se comportar na igreja. Como? Sujeitando-nos uns aos outros. Nos sujeitando uns aos outros. Agora, ele traz esse princípio para dentro do casamento. E ele traz esse princípio para a vida da esposa. E é preciso a gente entender que essa função, ela foi estabelecida por Deus, não foi pelo homem. E esse princípio, ele vem lá de Gênesis, do início, quando Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só, em Gênesis 2:28, 2:18, e ele diz, far-lhe-ei uma auxiliadora, adjuntora, que lhe seja idônea. Então, esse princípio de submissão, ele é visto lá no Jardim do Éden, estabelecido por Deus. É uma função que ela não é menos importante. Porque marido e esposa precisam andar em acordo. A mesma Bíblia que diz que a mulher precisa se submeter à autoridade do seu marido, é a Bíblia que diz que não andarão dois juntos sem que entre eles não haja acordo. Então o homem necessita tomar a opinião da sua esposa. O fato dela ser submissa não significa necessariamente que ela não tenha voz em casa. Não é um papel servil, não é uma submissão servil, não. É uma submissão em amor. É uma questão de organização dentro do lar. Por quê? Porque os papéis definidos dentro do casamento, marido, líder, esposa, auxiliadora, vai passar uma mensagem para os filhos do princípio da autoridade. Deus sabia que se Ele colocasse um homem e uma mulher dentro de uma casa e não estabelecesse os papéis, ia haver confusão. Então o que Ele faz? Ele estabelece essa hierarquia. Lá em casa, boa parte das decisões tomadas é da minha mulher. Mas ela não toma nenhuma decisão sem ela falar comigo.
E eu glorifico a Deus pela vida dela e pela sabedoria que o Senhor dá a ela. Porque isso é excelente para o nosso casamento. A questão não é que você não vai ter voz. Às vezes o homem usa isso para exercer uma liderança machista. Uma liderança que machuca. Mas não é isso. É somente uma questão, é uma função importante. Importantíssima na vida do homem. Na parte final do versículo 22, ele diz que é como ao Senhor. A esposa ela deve se submeter ao marido, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Em Colossenses 3,18 diz assim, como convém no Senhor. Então é um ato de obediência da esposa a Deus. Isso aqui é coisa de mulher cheia do Espírito Santo. Lembrando que essa instrução é para o povo de Deus. A palavra de Oséias 4,6 é para o povo de Deus. A palavra de Apocalipse 3,20 é para o povo de Deus. Então veja, a mensagem da igreja para os de fora é a salvação de Cristo Jesus. A salvação através de Cristo Jesus, através da obra da cruz. Mas a mensagem daqui de nós são os valores e os princípios do reino de Deus. Então a palavra de Efésios 5 é direcionada para uma igreja. Quando você fala em submissão da esposa, lá fora eles não vão entender isso. Porque isso aqui faz sentido para a mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Como convém ao Senhor. É um ato de obediência ao Senhor. A submissão ao marido da esposa, a submissão da esposa ao marido é a proteção de Deus para a esposa. A esposa espiritual precisa reconhecer a autoridade do marido, que foi estabelecida por Deus. Não é uma imposição, mas é um princípio. Há esposas que honram mais o seu pastor do que o seu marido. E isso está errado. Você deve honrar o seu pastor, o seu líder, sim. Mas você precisa honrar o seu marido, em primeiro lugar. A minha esposa conta que quando ela converteu, ela orou um bom tempo por mim, mas ela foi na igreja falar com o pastor, na época era o pastor Hudson, e ela disse, o que eu faço com meu marido? Que eu venho para a igreja, ele vai para o bar. O que eu faço com esse indivíduo? E ele disse assim, ore pelo seu marido. Volte para casa e ore pelo seu marido. E o fato de eu estar aqui hoje à noite é boa parte pelas orações da minha esposa. A esposa espiritual, ela precisa reconhecer a autoridade do marido, que foi estabelecida por Deus. Vamos continuar na leitura, verso 23 e 24. Diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, Paulo começa a trazer o entendimento à esposa desse princípio, fazendo uma analogia entre o papel do esposo, Cristo, e a esposa, igreja, estabelecendo assim uma hierarquia dentro do lar. Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da esposa e os filhos. Essa é a hierarquia, esse é o padrão de Deus para o casamento. Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da esposa. Pais,
protegem os filhos. A inversão dessa hierarquia gera confusão e muitos problemas. Há um conflito de autoridade quando você vê, por exemplo, filhos mandando em casa, esposas passando à frente do marido. Então, tudo isso gera confusão dentro do lar. Maridos que não se posicionam como líder dentro da sua casa. Então, isso gera uma confusão. E aí você, como uma esposa crente, que seu marido ainda não é crente, você pergunta: e como eu faço lá em casa? Que eu venho para a igreja, eu sou cheia do Espírito Santo, mas eu chego em casa, é outra realidade. Irmã, o seu primeiro papel aqui é orar para que Cristo passe a ser o cabeça do seu marido. Para que Cristo assuma o lugar dele na vida do seu marido. Então, ore pelo seu marido, testemunhe pelo seu marido. Se você está aqui na outra condição, onde sua esposa não é ainda uma filha de Deus, ore e interceda por ela, que Deus vai te honrar. Eu queria que ficasse de pé de manhã, aqui nessa manhã, a Samira e o Souza. Souza e Samira, onde é que vocês estão? Esse casal bem ali. Souza e Samira. Vocês podem sentar, eles são da célula de Paulo. Ontem o Souza, ele se batizou. Mas ela orou muito tempo por ele, e a gente testemunha isso. Ela orou muito tempo por ele. E um belo dia a gente foi na casa deles, e a gente conversando em meio aos conflitos, e ele falou assim: eu quero aceitar Jesus. Eu quero receber Jesus, eu quero isso, eu quero uma mudança para a minha vida. Eu quero. E a gente fez a oração lá, e ela ficou muito alegre, e eles começaram a caminhada, os dois. Ontem ele participou do batismo. Mas a gente vê, assim, a mudança. E uma das coisas que ele fala para mim, quase que todo dia ele fala para mim, ele liga para mim: pastor, eu estou mudando, pastor. Eu estou um homem mudado, Eu quero mudança, eu quero um casamento novo, eu quero. E ontem ele quase me coloca doido na hora do batismo, toda hora: que hora vai ser, que hora vai ser. E aconteceu. Mas ela pagou um preço pelo marido dela. Então, se você que está me ouvindo ou me vendo, você vive uma situação assim, pague o preço. Há mulheres que elas se convertem e elas se entregam para Jesus, para a obra de Deus, e elas esquecem o seu marido. E isso é complicado. Isso é muito complicado. Então, a gente precisa equilibrar essas coisas. Por isso é que a própria Bíblia, ela adverte sobre o jugo desigual. Às vezes o jugo desigual entra na nossa vida, não porque a gente quis, mas por uma eventualidade. De repente os dois viviam lá fora, um vem e o outro fica lá. Então agora você tem uma situação que precisa ser resolvida. Mas a Bíblia adverte sobre o jugo desigual, porque é difícil. Então, se você vive isso, meu querido, minha querida, ore para Deus. Porque para Deus não é difícil alcançar o coração de um homem e de uma mulher. Amém? O maior milagre da nossa vida não é quando Deus nos dá uma casa nova. Não é quando Deus nos dá um carro novo. Não é quando a gente conquista o primeiro milhão. A maior alegria no céu é quando um pecador se arrepende. E talvez você seja um instrumento de Deus para trazer esse pecador até Deus. Amém? A inversão dessa hierarquia gera confusão. Andar dentro desta ordem de princípios e valores promove libertação e proteção à esposa. Os princípios, eles foram feitos para o casamento para nos proteger. A aliança que nós temos com o nosso cônjuge, ela foi estabelecida por Deus para nos proteger. A aliança que nós temos com Deus, ela foi feita para nos dar
proteção. Só que às vezes, a gente, ao invés de atrair as pessoas para Cristo, a gente faz repelir. E isso é complicado. Há mulheres que andam sem cabeça, sozinha, vulneráveis. Elas não se submetem ao seu marido e andam, caminham. E não entendem que estão sem a proteção do seu marido. Então o marido, nesse aspecto, ele é protetor. Ele protege, ele tem uma missão: proteger a sua esposa. Esposas submissas ao Senhor não têm dificuldade em submeterem aos seus maridos, porque ela crê, ela acredita que o seu marido é instruído por Cristo. Então a mulher, que o marido dela é um filho de Deus, e ela é cheia do Espírito Santo, ela não tem medo de se submeter, ela não tem reserva de se submeter, não tem dificuldade de se submeter, porque ela sabe que o seu marido é instruído por Deus, porque na hierarquia Cristo é o cabeça do homem. Então algumas vezes eu acredito que as esposas, elas têm que reclamar para Deus. Por vezes elas precisam reclamar do fabricante, Deus, das dificuldades do produto, o homem. Eu creio que minha esposa fala muito de mim para Deus. Eu creio que você aqui que é esposa, você é marido, você também fala muito do seu cônjuge para Deus. Porque só quem tem o poder de transformar corações é Deus, irmão. Às vezes eu falo para minha esposa que ela não é o meu Espírito Santo. Por mais que ela seja um instrumento de Deus para me ajustar, mas ela não é o Espírito Santo. Quem opera o verdadeiro milagre é o Senhor. Se eu sou uma pessoa melhorzinha hoje, é porque eu tenho certeza que ela já incomodou muito a Deus. Mas eu também estou nesse processo de restauração. Eu também não sou perfeito. Portanto, as esposas precisam orar mais e criticar menos. Gente, a crítica da esposa em relação ao marido, ela castra o marido. Ela tem um poder destrutivo. Tome cuidado com aquilo que você fala ao seu marido. Você pode ser um instrumento de Deus na vida dele, mas você pode também não ser um instrumento de Deus na vida dele. O termômetro da espiritualidade de uma mulher casada é a forma como ela se conduz com seu marido. É o nível de submissão que ela tem ao seu marido. A mulher espiritual necessariamente não é aquela que salta, que pula, que fala 10 idiomas, que ora em línguas, que faz e acontece. A mulher espiritual, o termômetro da espiritualidade dela, da mulher casada, é a forma como ela se conduz com seu marido. Ali vai demonstrar se ela tem temor de Deus no coração ou não. As mulheres já devem estar de orelha quente, né? Mas vai chegar a hora dos homens. Porque se você imagina que se submeter é difícil, para nós homens, a missão é mais complicada. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amar a sua mulher. Mas pastor, como é que eu vou amar minha mulher? Eu dou tudo o que ela quer. Eu faço tudo o que ela quer. Eu estou amando ela? Não necessariamente. Em primeiro lugar, o amor, ele não pode ser medido por palavras.
1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Palavras são importantes? São. Não todo dia, mas boa parte das manhãs eu falo para minha esposa que eu a amo. Mas se eu disser para ela de manhã que eu a amo e passar o dia todo dando patada nela, eu estou amando ela sim ou não? Porque as minhas atitudes não condizem com a minha fala. Então, embora você tenha que reforçar que você ama, é importante que você tenha atitudes que demonstrem esse amor. E qual o padrão que Deus estabelece aqui, através do apóstolo Paulo? É exatamente o amor sacrificial. Quando ele diz que Jesus entregou sua vida pela igreja. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. É esse o amor aprovado por Deus, é esse o significado. É o amor sacrificial, é o amor em que eu coloco a necessidade da minha esposa acima da minha. Não é um amor egoísta, que visa o meu próprio bem, o meu próprio bem-estar. Então eu quero que tudo venha para mim, eu quero ser bem tratado, eu sou o centro da minha família, porque eu sou o homem, eu sou o... Não, não é isso. Não é um amor que machuca, não é um amor egoísta, não. O que Jesus fez? Ele entregou sua própria vida para gerar a sua noiva, a sua igreja. Maridos, a sua esposa não existe para satisfazer a sua vontade, para satisfazer o seu ego. O marido abusivo, ele abusa e ele convence a vítima do abuso que é para o seu próprio bem. Existem situações assim, onde o marido ele abusa da sua própria esposa e ele convence a sua esposa que aquilo que ele faz é para o bem dela. Isso é amor, irmão? Sim ou não? Isso não é amor. Nós somos chamados para viver no casamento assim. Eu costumo falar que casamento é renúncia. Muitas vezes, para preservar a nossa aliança, nós precisamos renunciar a algo. Se você não está preparado para renunciar a algo na sua vida, você não está preparado para casar. Se você não está preparado para exercer o perdão diariamente, dificilmente você vai estar preparado para casar. Porque casamento é isso. Você vai viver com uma pessoa diariamente, que é diferente de você. E você precisa de sabedoria do céu para administrar esses conflitos que vão acontecer, inevitavelmente. Tem dia que eu quero matar a minha esposa, tem dia que ela quer me matar. Se a gente não tivesse o Espírito de Deus, nós seríamos hoje 2 assassinos. Mas o que a gente tem aprendido a administrar os nossos conflitos? Se tiver que pedir perdão, eu vou lá. Opa, é para o bem do nosso casamento, é para o bem da nossa família. A gente tem que morrer para a nossa individualidade, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu penso. Não, não é isso. E são pequenos gestos que fazem a diferença no casamento. Escute bem isso. Pequenos gestos fazem a diferença no casamento. Versículo 26 e 27.
Vamos ler o 25 ao 27. Diz assim: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Jesus fez pela igreja, que a palavra está dizendo? Ele deu sua própria vida pela igreja. Mas não ficou só aí, ele não apenas deu a sua vida. Cristo, além de ter morrido para gerar a igreja, ele cuida, ele santifica e ele intercede pela sua noiva, a igreja. O que Deus está fazendo aqui? Deus está edificando a sua igreja, a sua noiva. O motivo de estarmos aqui é porque Jesus, ele morreu e ressuscitou naquela cruz do Calvário. Ele nos gerou através da sua morte e da sua ressurreição. E hoje a sua igreja, hoje a noiva de Cristo está sendo preparada para um novo encontro com Ele. Então Cristo, nesse momento, Ele está edificando a sua igreja. Ele, através da sua palavra, Ele edifica o teu casamento, Ele edifica a tua família. O propósito é esse, Ele continua a fazer isso. A igreja, a noiva do Senhor, ela é uma joia que está sendo lapidada para o encontro glorioso com o seu noivo, Cristo. Essa profundidade dessa revelação vem para o casamento. Nós, maridos, precisamos santificar a nossa esposa, precisamos ser instrumento de Deus na vida dela. Você é um instrumento de Deus na vida da sua esposa? Sua esposa cresce vivendo com você? Você deseja, como marido, que a sua esposa seja usada por Deus? Você se alegra com o crescimento da sua esposa? É uma joia que está sendo lapidada. Há maridos que, ao invés de lapidar a joia, eles fazem sujar a joia. Não se permitem ser usados para edificar, para abençoar. E isso é perigoso. O papel do marido é cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. O papel do marido é suprir as necessidades da sua esposa. Quem ama, supre as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Entenda, querido. Para mim e para você que somos maridos, nós somos instrumento de Deus na vida das nossas esposas. As nossas esposas, elas precisam olhar para nós com admiração. Quando a esposa, ela perde a admiração pelo seu marido, é um momento perigoso para o casamento. A esposa, ela precisa se sentir amada, protegida pelo seu marido. E ela precisa olhar para o seu marido com admiração. Não por aquilo que ele é, mas por ele ser um homem de Deus. Por ele ser alguém respeitável. O amor de Deus, ele precisa estar aqui no nosso coração, transbordando. Por quê? Porque um dia nós, maridos, iremos prestar contas com Deus a respeito das nossas esposas. Um dia estaremos diante de Deus. E Deus vai perguntar assim: o que foi que você fez com a minha filha que eu te entreguei? Pergunta para mim e para você hoje: o que você está fazendo com a esposa que Deus colocou ao seu lado? Versículo 28 e 29.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Aqui é a unidade que norteia o casamento, uma só carne. Então Deus traz através do apóstolo Paulo o início. Gênesis 2:24, quando diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa, à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E ele está dizendo assim: bom, se vocês são uma só carne, o marido não pode machucar a mulher, porque ao machucar a mulher, ele está se machucando. É algo óbvio. Quando atinge um, atinge o outro. Eu tenho certeza, você mulher e homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que quando o seu cônjuge chega com um problema, você ao olhar para ele, ao olhar para ela, você vai discernir que ali há um problema. Ele não está bem, ela não está bem, o que foi que aconteceu? É porque vocês são um. O que atinge um, atinge o outro. E eles serão uma só carne, já é. Quando o marido cuida da sua esposa, ele está cuidando de si mesmo, porque eles são um. O amor sacrificial consiste em colocar a necessidade de nossa esposa à frente da nossa. É uma atitude de obediência e humildade. Assim, o marido é duplamente abençoado. Por quê? Porque ele colhe o fruto da semeadura na vida da mulher, da esposa, e ele é abençoado por Deus, por estar cuidando da joia que Deus lhe confiou. Então, quando nós maridos, nós vivemos essa vida com o entendimento que nós precisamos fazer a nossa esposa feliz, nós estamos, na verdade, semeando na vida dela, e vamos ter uma colheita. Mas também nós vamos estar semeando no reino, porque Deus se agrada disso. O que você tem semeado na vida da sua esposa? Ou você é alguém que só quer colher? Para colher, você precisa semear. Para colher, você precisa semear. O tempo da colheita é diferente do tempo da semeadura. Você semeia e você espera para colher. Você semeia e você colhe muito mais do que aquilo que você semeou. Então vamos semear. Vamos tirar os olhos das nossas necessidades e olhar para o nosso cônjuge. Muitas vezes a nossa esposa está morrendo do nosso lado e a gente não discerne isso. A casa está caindo e a gente não percebe. O mal está chegando e a gente não discerne. Precisamos nos posicionar, irmãos, como homens de Deus, como homens de responsabilidades que assumem a sua responsabilidade diante de Deus. Se você tem uma filha de Deus do seu lado, você entenda que Deus não aceita devolução. Você tomou uma decisão, vá até o fim. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo, porque somos membros do seu corpo.
No casamento cristão há duas alianças. Nós temos uma aliança como homem e mulher, e nós temos uma aliança com Deus. Então, se por um lado nós temos um voto, nós temos um compromisso, nós temos um pacto entre nós e o nosso cônjuge, por outro nós temos uma aliança com Deus. É uma dupla aliança. Então imagine que você está casada com uma filha de Deus, o seu sogro é o próprio Deus, e por mais que seu sogro natural não esteja vendo, mas o Deus, que é o verdadeiro pai da sua esposa, está vendo aquilo que está acontecendo. Por isso nós precisamos tomar cuidado, porque ela é nossa esposa, sim, ela é nossa irmã em Cristo também, é a dupla aliança. Então, se por um lado eu preciso cuidar por temor a Deus, por outro, eu preciso ser fiel à aliança que eu fiz com a minha esposa. Versículo 31. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí Paulo reforça o plano original de Deus, trazendo lá para Gênesis 2:24, que é a base estabelecida por Deus para o casamento. Versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o casamento cristão, ele é o reflexo do relacionamento de Cristo e a igreja. Esse aqui é o mistério revelado por Paulo. É uma realidade que está escondida. O casamento, portanto, é algo espiritual. Nós ainda vemos nos nossos dias pessoas que se congregam, pessoas que vêm para a igreja, que cantam, que louvam, pessoas que pulam, pessoas que se quebrantam diante de Deus, mas pessoas que dizem assim: o meu casamento ninguém mexe, é responsabilidade minha. Há pessoas que não querem sequer que ninguém saiba aquilo que está vivendo. Há homens que coagem suas esposas para não falar aquilo que acontece entre quatro paredes. E o entendimento da Bíblia, segundo Paulo, em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, é que o casamento é algo espiritual. Ele faz uma analogia entre o marido, Cristo, a igreja, a esposa. E o nosso casamento precisa ser o reflexo do relacionamento de Cristo e a igreja. E é esse o mistério revelado por Paulo. Assim como devemos alimentar a nossa vida espiritual, precisamos alimentar o nosso casamento. Pergunta para você, homem, você tem investido no seu casamento? Você tem investido na sua família? Você tem tido tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu marido? Você tem tido tempo de qualidade com seus filhos? Qual o nível de importância você dá ao seu casamento? E Paulo termina no verso 33, não obstante vós, cada um per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Paulo encerra trazendo dois valores importantes: o amor e o respeito. O nosso casamento deve refletir amor entre Cristo e a igreja. A esposa é o reflexo do marido. O marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Sabe, irmãos, muitos de nós como homens, e eu já fiz muito isso, a gente quer mudança na vida da nossa esposa, mas nós não aceitamos mudança para nós. Entenda, homem, cabeça diante de Cristo.
você reflete a sua esposa. Quando eu vejo a minha esposa agitada, eu sei que existe alguma coisa que Deus quer tratar comigo. Porque ela precisa ser o reflexo da minha vida. Ela precisa refletir a mim, assim como a igreja reflete a Jesus. A esposa é o reflexo do marido. O marido precisa amar da forma que Cristo ama a igreja. E a esposa, em resposta a esse amor, honra, respeita e submete-se a ele. Quando nós amamos da forma que Deus quer que nós amemos, a nossa esposa, ela não vai ter dificuldade em se submeter a nós. A submissão para ela vai ser prazeroso. Ela demonstra a sua espiritualidade se submetendo. É algo natural, não é uma imposição. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Quando Deus está envolvido, o Espírito Santo flui naturalmente e vivemos a vontade de Deus em nossos casamentos. Essas coisas só fazem sentido se Deus estiver presente. Deus não deseja ser apenas o testemunho da nossa aliança. Ele precisa fazer parte da nossa aliança. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Por isso essa palavra é destinada para a igreja. Porque só faz sentido para mim e para você que entendemos que precisamos melhorar como pessoas. Porque Deus está aperfeiçoando a sua igreja. Deus está lapidando a sua igreja. Mas Ele está trabalhando nos nossos corações. E nós entendemos pela palavra que o casamento é a vontade de Deus. Nós entendemos pela palavra que a família, ela tem um valor muito grande para Deus. Em temor a Deus, nós nos submetemos a Ele. Trocamos esse nosso coração egoísta, que só pensa em nós. Começamos a ter uma atitude de olhar para o próximo, para a nossa esposa. E ao semearmos isso, nós iremos colher muito para a glória de Deus. Cada um exercendo o seu papel. Cada um olhando para si. Irmãos, o casamento é o melhor lugar para nós crescermos como pessoas. Mas eu vou dar uma dica para você. Não olhe para os erros do seu cônjuge. Olhe para você. Quando você tirar o dedo da acusação, quando você tirar o dedo da crítica e você começar a olhar para dentro de você mesmo, você vai enxergar mudanças, não só em você, mas na vida do seu cônjuge também. Amém? Cada um exercendo o seu papel. Por esta palavra, nós entendemos que Deus, Ele tem interesse no nosso casamento. Nós entendemos que o casamento, ele trouxe ferramentas poderosas para que a gente passe por todas as crises. Talvez você que está aqui essa manhã, você esteja dizendo, você está falando isso, parece tão simples, mas você não conhece a minha vida. Talvez eu não conheço mesmo. Mas quem criou o casamento foi Deus. E Ele sustenta até os nossos dias pela sua palavra. A salvação é de graça. Jesus pagou o preço. Mas ter um casamento, ter uma família abençoada, vai depender de nós. Cada um exercendo o seu papel. Deus sabia que ia haver confusão. Por isso, Ele estabeleceu papéis dentro do casamento. Quando nós nos posicionamos e começamos a viver esse papel pela fé, Deus entra com a sua provisão.
e a transformação acontece. Amém?